foi nomeado para comandante das Forças Armadas, muita gente não sabe, é o presidente da República que nomeia os comandantes das Forças Armadas. O presidente da República que nomeia os comandantes das Forças Armadas. É o presidente da República que nomeia os comandantes das Forças Armadas. E esta manhã o presidente Michel Temer assinou decretos de promoção de oficiais generais das Forças Armadas. 34 oficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica foram promovidos. Eles têm em média 34 anos de serviço e o mérito foi o critério de escolha para as promoções. Além do presidente Michel Temer, participaram do ato os comandantes das 3 Forças Armadas e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Raul Jungmann, da Defesa. Esse é um ato que traz a confiança do presidente da República nas Forças Armadas e, reciprocamente, a confiança que é depositada por todas elas na condução do presidente da República do Brasil. Sobretudo, procurando sempre reinstitucionalizar aonde necessário e, ao mesmo tempo, ampliar o caráter profissional, meritocrático e os compromissos das Forças Armadas dentro do que lhe compete, o que demanda e o que ordena a Constituição brasileira. E escolhe a dedo, é escolhido a dedo. Então, basta a nomeação deles para a gente já ficar desconfiado. E muita gente fica depois horrorizado, em choque, justamente por falta de conhecimento do sistema. Jamais eles seriam nomeados. E pessoal, por que é muito importante a gente buscar conhecimento, pesquisar e entender como as coisas funcionam? Através dos militares maçons. Os militares maçons, principalmente no alto escalão, no comando, os comandantes, tem muito maçom ali. E será, pessoal, vamos um passo de cada vez. A maçonaria controla as Forças Armadas como? A maçonaria controla os partidos políticos. A maçonaria, como muita gente já vem explicando isso, eu não quero alongar demais o vídeo, mas busquem outras fontes que vocês vão ver. A maçonaria controla todos os partidos, escolhe os candidatos. Então, seja qual for o candidato que for eleito no executivo para presidente, para governador, o presidente comanda as Forças Armadas, os governadores comandam as polícias militares e civis, os governadores escolhem os comandantes da Polícia Militar, delegado-geral da Polícia Civil, o presidente escolhe os comandantes das Forças Armadas, escolhe o ministro da Defesa, e a maçonaria controla, escolhe os candidatos. O executivo, é lógico, marionetes da maçonaria, dos Illuminati, e esses vão escolher, claro, para comandantes das polícias civil e militar e das Forças Armadas, vão escolher os maçons, os militares maçons. E aí esses militares maçons no comando vão sempre buscar colocar maçons, outros militares maçons nos postos de comando, nos postos mais estratégicos, mais importantes. E assim, esses militares maçons, pela hierarquia das Forças Armadas, mantêm o controle total da instituição. E é por isso que as Forças Armadas não reagem. E pessoal, o que é importante? A gente entender que esses militares maçons são traidores da pátria. E eles não são tantos quanto a gente pensa. Eu pensava que tinha muito mais militares e oficiais maçons. O Rodrigo Campedelli, que é filho e neto de oficiais das Forças Armadas, explica que não é tanto assim. Ele já gravou vídeo dizendo que não são tantos oficiais maçons quanto a gente pensa. Mas esses poucos, como eles são colocados nos postos de comando pelos políticos, e são todos marionetes da maçonaria, esses poucos conseguem controlar, graças à hierarquia e disciplina, eles mantêm o controle total das Forças Armadas. E o que é importante para os militares oficiais e praças que não são maçons entenderem? Os maçons, qualquer militar maçom é um traidor da pátria, porque o objetivo da maçonaria é globalizar, a globalização, é a criação de um governo mundial. E um governo mundial é o fim da soberania nacional. Se você tem um governo mundial, você acabou com a soberania nacional, porque você tem um governo globalista superior e mais poderoso do que o governo nacional. Então isso é um atentado à nação.
Então, é um absurdo. Militares jamais poderiam ser maçons, militares jamais poderiam ser filiados à maçonaria. Qualquer militar filiado à maçonaria, membro da maçonaria, deveria ser caçado. Isso deveria ser crime, deveria ser perder o posto e ser preso como crime militar. Meu nome é Abimael Correia do Nascimento Filho. Estou como médico em São Gabriel da Palha há 30 anos. Sou membro da Igreja Batista Memorial e também seu diácono. Estive dentro da maçonaria durante quase 19 anos e estou hoje trazendo aqui o meu testemunho. Por que deixei a maçonaria e por que Deus me deu o ministério de fazer comparações entre o servo de Jesus Cristo e a maçonaria. Espero que esta obra possa abençoar sua vida e que você possa se enriquecer de dados como servo de Jesus Cristo para aquilatar qual seja a verdadeira intenção da maçonaria em todo o mundo. O título da nossa palestra é O Servo de Jesus Cristo e a Maçonaria. A maçonaria foi organizada no dia 24 de junho de 1717. A primeira loja organizada como potência foi a Grande Loja, isso em Londres. Em 1773 foi organizada na França o Grande Oriente. Como se deu essa organização? E para isso nós temos que identificar a origem atual da maçonaria. A maçonaria moderna ou especulativa teve seu início numa festa de São João, o dia mais sagrado dos Cavaleiros Templários, numa uisqueria, Goose and Gridon Taverna, quando 4 lojas se ajuntaram sobre a liderança dos reverendos John Desaguliers e James Anderson, ambos pastores presbiterianos. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que muitos entram na maçonaria, mas poucos, muito poucos, estudam e se aprofundam na maçonaria. A maioria está ali por status. É elegante, é chique, é um status, principalmente no interior, vestir um terno preto e ser reconhecido pela população como membro maçom. Outros entram dentro da loja à busca de proteção. E eles acham que podem ter essa proteção dentro da loja maçônica. Outros buscam a loja por curiosidade. Eles entram e logo saem, porque não encontram nada, não veem nada, não enxergam nada. Logo saem.
Um grupo busca a loja por conhecimento. Esse desenvolve, cresce, chega aos mais altos graus e se aprofunda nos conhecimentos. Filosoficamente, a maçonaria hoje está centrada no ocultismo e satanismo. Por isso nós precisamos entender o que é ocultismo. Mas quando nós partimos para a definição de satanismo, aí então fica mais claro e mais popular para entender. Quando nós nos referimos ao satanismo, nós então estamos diretamente lidando com Satã, que é um dos nomes de Lucifer. Hoje, a maçonaria enriqueceu-se muito com o livro de Alberto Pike. Este homem fez um divisor de águas entre a maçonaria antes de Alberto Pike e a maçonaria depois de Alberto Pike. O seu livro é considerado a Bíblia da maçonaria. E logo na sua capa, nós vemos que há uma expressão interessante. Deus meum que jus é uma expressão em latim que quer dizer o seguinte: Deus tem o seu direito de ser Deus, enquanto eu também tenho o meu direito de ser Deus. Este é um sentido. O outro sentido é que qualquer satanista ou ocultista que fizer no meio de muita gente essa colocação, Deus meum que jus, ele vai então ser identificado como satanista. Na verdade, esse livro, que se pensava ser uma peça da história, na verdade ele está muito ativo e continua ativo. Veja o que falou o chefe da maçonaria escocesa, que é uma das maçonarias mais fortes do mundo. Em 1989, ele disse: o ponto mais alto dos nossos ensinos é Moral e Dogma, o livro de Alberto Pike, a Bíblia da maçonaria. E esse livro já estava na época escrito há 100 anos. A maçonaria, na verdade, ela não está sozinha. Ela tem coadjuvantes. O primeiro grupo que se uniu à maçonaria foi o grupo das sociedades secretas e algumas altamente satânicas. Então, o primeiro foram os Iluminados, depois os Rosa Cruz, depois a sociedade secreta chamada Chuli, a qual pertenceu a Adolfo Hitler, que também era maçom. Caveira e Ossos, que existe nos Estados Unidos. Telema, que é uma sociedade secreta altamente satânica. Alvorada Dourada. Antroposofia, teosofia, logosofia, eubiose, etc. Helena Petrovna Blavatsky. Essa mulher foi uma das fundadoras da Nova Era. Ela era orientadora espiritual de Adolf Hitler e ela criou a sociedade secreta chamada Teosofia. Ela também, e perto dela outro grande expoente, Rudolf Steiner, foi outro que criou na Alemanha a sociedade chamada Antroposofia. É bom a gente entender logo de início que a maçonaria ela tem duas grandes divisões. Uma divisão é a chamada divisão visível.
Por que visível? Porque é essa que todo mundo conhece. Presta ajuda, é solidária, socorre o necessitado, faz filantropia em todo mundo. Enfim, há um companheirismo muito grande dentro da loja, até chega a impressionar em algumas lojas pela camaradagem e pelo apoio que existe entre um irmão e outro. E isso atrai, isso chama para junto de si muitos jovens senhores e os leva lá para dentro. Isso aí nós não vamos citar, mesmo porque todo mundo já conhece. O que nós estamos muito preocupados e temos estudado durante esses anos todos, primeiros quase 19 anos que passamos lá dentro, e depois o restante fazendo um total de quase 28 anos de estudo, é exatamente o lado invisível da maçonaria, aquele que só se conhece através de muito estudo, de conhecimento de livros secretos e de muita pesquisa para conhecer a verdadeira intenção da maçonaria em todo o mundo. Esse homem, Manly Perhal, é um dos maiores expoentes dentro da maçonaria. Ele é dono de 100 obras maçônicas. Durante o período de vida dele, de 1901 a 1990, ele viveu no satanismo. E foi ele quem fez essa divisão entre visível e invisível. Primeira coisa que nós vamos começar a citar, e de agora em diante vamos falar apenas do lado invisível da maçonaria. E nada melhor do que pegar logo o nome mais respeitado e mais importante da maçonaria, que é Alberto Pike. Esse homem foi chamado o Platão da franco-maçonaria. A primeira coisa que nós encontramos em seu livro, e que vai na citação, é o seguinte: temos que mentir para que o irmão se aprofunde nos conhecimentos. Aí então será descoberta a verdade. Logo nós vemos que, de início, a maçonaria parte de mentiras que nós vamos ver a seguir. Este homem também disse o seguinte: toda loja maçônica é um templo religioso e suas instruções são instruções religiosas. Logo daí cai por terra a história de dizer, como muitas vezes eu ouvi e repeti para os outros, que maçonaria não é religião. Ora, o maior nome de toda a história está dizendo que é religião. Uma outra coisa que nos choca logo de saída é a segunda afirmativa de Alberto Pike. Afirmamos aos cristãos que Jesus de Nazaré não foi nada mais que um homem. Sua história é história com é a falsa personificação de uma lenda. Logo de saída, quando a gente estuda o livro de Alberto Pike chamado Moral e Dogma e encontra essa verdade, ela nos coloca em xeque, porque como um servo de Jesus Cristo vai coabitar com essa expressão? Outra coisa séria, Jesus Cristo não é o único, diz Alberto Pike, e Jesus diz que ele é o único, e aí está a citação em 1 João 1,3.
Outra expressão de Alberto Paik é que Deus não é um ser absoluto. Isso também está totalmente errado para o cristão, porque lá em Isaías nós encontramos essa expressão, Deus se colocando como único e absoluto sobre toda a terra. Deus habita em toda a matéria. Alberto Paik concorda com essa expressão, embora ela venha dos ensinos hinduístas. Ele concorda plenamente e pregou isso no seu livro. A vida eterna é obtida pelas obras. Essa expressão é espírita. O homem chega ao céu pelas obras. Isso anula totalmente o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ora, como o servo de Jesus Cristo pode ser maçom? É bom lembrar que essas expressões estão no lado invisível e em livros ocultos, que não estão ao alcance de todos. Uma outra coisa que nos choca, nos chama a atenção, é que a maçonaria se prende às civilizações antigas, e uma das principais é o Egito. Lá no Egito, tanto Osíris quanto Ísis são deuses e deusas importantes para a maçonaria. E aqui, a deusa Ísis aí está. E uma coisa logo nos chama a atenção, que na sua mão esquerda está uma cruz com um arco na sua parte superior, e aquilo ali é símbolo de perversão sexual. Os Illuminati é uma organização secreta ocultista, fundada em 1776 na Baviera, na Alemanha, por Adam von Schaupt, no dia 1º de maio. Essa organização tem como símbolo a mão aberta espalmada, que é o sinal dos Illuminati. Aí está Adam von Schaupt. Ele foi o fundador da Fraternidade Branca dos Illuminati. Adam von Schaupt fundou os mestres dos Illuminati com base na ordem jesuíta, a sociedade secreta. Tinha planos definidos para derrubar todas as instituições civis, religiosas e os governos, implantando a nova ordem. Na Baviera, onde foram organizados os Illuminati, até hoje há uma reunião mensal sob o domínio, sob os auspícios da maçonaria egípcia, e nessa reunião mensal de traçar planos para conquistar o mundo estão os 9 desconhecidos, os 7, e eles dizem que no meio deles está o Gadu, que nós já vimos que não é Deus, é apenas Lúcifer. No Brasil, nós temos representantes também do Illuminati. E uma ocasião, na época de eleição, nós fomos surpreendidos com a mão aberta, mostrando que poderia, para nós brasileiros, ter mais emprego, saúde, segurança, agricultura e educação. Na verdade, o nosso ex-presidente estava passando um sinal para o seu grupo de Illuminati. E a prova está aqui. O maior repórter investigativo do mundo, Greg Palast, vira ao avesso tramóias e conspirações que levam
ao saque globalizado, com ênfase nas privatizações das estatais brasileiras. O livro está todo aí para quem quiser ler. Provando mais uma vez que os Illuminati têm planos definidos para o mundo. Aí estão das 7 partes. Eu separei 6 para deixar uma para o final, porque ela é bastante interessante. O primeiro plano dos Illuminati é a abolição da monarquia e governos constituídos. O segundo plano seria a abolição da propriedade privada, abolição da herança, abolição do patriotismo, abolição da família, do casamento e de toda moralidade. Novamente, nós estamos diante de perversão sexual. E instituição da educação comunal das crianças. O que quer dizer isso? Uma administração pública. A criança seria ensinada pelo Estado. E, finalmente, a abolição de todas as religiões. Vejam bem que os maçons estão com planos definidos, realizando esses planos, quer queiram, quer não queiram, os governos e os países do mundo. Olha só, a maçonaria e os Illuminati criaram o comunismo como oposto direto à tese. A tese seria os Estados Unidos, a antítese seria agora a Rússia, para que a teoria de Hegel pudesse ter prosseguimento. Então nós entendemos o seguinte: país rico, poderoso na época, já estava despontando como um dos primeiros países do mundo. Na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era a tese. A antítese passaria a ser a Rússia. Nós ficamos cerca de 40 anos sobressaltados com a possibilidade de Rússia ou Estados Unidos formarem uma guerra atômica, onde as nossas chances de vida seriam quase zero. Na verdade, aquela Guerra Fria não era nada mais, nada menos para ser criada a síntese, resultado da tese e da antítese. A síntese é a própria nova ordem mundial. A Estátua da Liberdade, presente dos maçons franceses, Illuminati, aos maçons americanos Illuminati, na verdade, ela é uma cópia de Semíramis, lá na Babilônia, e Ísis, no Egito. É puro satanismo. E a prova está naquela tocha. Aquela tocha simboliza a derrota de Jesus Cristo na batalha do Armagedon. A Estátua da Liberdade está esperando a batalha do Armagedon para subjugar Jesus Cristo. É isso que eles pensam. E é interessante também que uma das maiores editoras maçônicas se chama De Toche Press. A Tocha, ou editora. O que se pretende ainda nessa nova ordem mundial? A Terceira Guerra Mundial. Lembre-se, o plano é de 3 guerras. Nós tivemos 2, falta uma. Essa guerra será entre judaísmo e islamismo. Mas essa guerra também está prevista em Obadias, em Joel e também em Daniel. Nessa guerra vai haver um grande caos, porque ela será eminentemente nuclear. E olha o que diz
o grau 33, o diploma do grau 33. Lá está escrito Ordo ab chao, que quer dizer ordem a partir do caos. Entendeu agora por quê? Essa guerra vai destruir tudo para que a maçonaria faça agora para frente do jeito que eles querem. E aí está um símbolo. Está lá, Deus meu que jus. Esse símbolo do grau 33, que é simbolicamente o pássaro fênix, continua marcando presença na vida maçônica. Esse símbolo, agora esmiuçado, volto a dizer, pássaro fênix, chama atenção para um detalhe: I pluribus unum, 13 letras. 13 é número cabalístico. Quer dizer o quê? Lá na guerra, terceira guerra, vai haver um caos tão grande que a partir de muitas nações só vai haver uma. Isso está guardado desde 1776. Duas guerras, eles conseguiram o seu intento perfeitamente e surpreendentemente. Mais poderosa do mundo. Do outro lado, nós temos a nação mais rica do mundo. Nesse cálice, que é o cálice mais famoso da terra, João Paulo II, no ano de 2000, oferece vinho ao presidente sentado na cadeira que é dele. Isso indicando que ambos são maçons e Illuminati. Naquele dia, Bush, embora metodista, pede que americanos obedeçam ao Papa. Isso porque os metodistas também estão no ecumenismo. Algumas sociedades que estão ligadas à nova ordem, Unesco, Unicef, UNIDO, UNTAC, UNCED, UNTAR, GATT, BIRD, FMI, FAO, OMS, Organização Mundial da Saúde, OIT, UIT, CAO, IAEA e a Força de Paz. Todas essas estão ligadas à nova ordem mundial. É bom que nós saibamos que apenas 95% de todo mundo são maçons de manobra, são massas de manobra. Apenas 5% estudam. Uma outra linha em que a nova ordem mundial já está atuando ativamente no mundo, principalmente na Europa, é o biochip que está sendo implantado nas pessoas e também nos animais, nas crianças e tudo. Primeira coisa, se eles tivessem lido a Bíblia em Apocalipse 3,16, eles não teriam gastado $1,5 milhão para saber que teria que ficar no dorso da mão direita ou na fronte. Porque a Bíblia já diz, Jesus Cristo já disse isso há 2000 anos atrás. Olha só, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres ou escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Apocalipse 13:16. Nessa reunião participou um cientista famoso chamado Carl Sanders. Esse cientista, após 17 reuniões com a nova ordem mundial, alguém mostrou a ele a Bíblia e o que Jesus estava dizendo na palavra dele. Ele se converteu e hoje ele está lá nos Estados Unidos pregando contra essa nova ordem mundial. Graças a Deus, Deus o alcançou.
mas o biochip está sendo implantado a passos largos, inclusive também no Brasil. Mostrei 6, deixei um para agora. Olha o objetivo final da nova ordem mundial: calar e matar 80% da população mundial. Através da terceira e grande última guerra, não vai sobrar muita coisa. Restariam apenas 20% dessas pessoas. E eles estão trabalhando através das guerras, da fome, do homossexualismo que vem aumentando assustadoramente, do aborto, da pílula do dia seguinte, do tráfico de tecidos, enfim, todos esses e mais alguns estando a serviço da nova ordem mundial para alcançar o seu objetivo, que é calar e matar 80% da população mundial. Na verdade, o presidente dos Estados Unidos da época, John Kennedy, relutou muito para assinar a ordem de instalação da nova ordem mundial. Essa ordem ficou famosa como o número 11.490. Ele acabou assinando. 2 dias depois ele morreu assassinado em Dallas. E quem matou John Kennedy foram os Illuminati, porque ele era um arquivo vivo, ele não podia mais viver. Como é que nós soubemos de tudo isso? Olha como Deus é maravilhoso. Um Illuminati chamado Doc Marx estava andando por uma calçada e ouviu o canto de uma igreja de Jesus Cristo que estava em culto. Ele era grau 33, Illuminati, maçom, satanista, ele era tudo isso. Mas ele entrou. Ao entrar, o Senhor Jesus entrou nele. E quando ele saiu de lá, ele já era ex-maçom, ex-grau 33, ex-satanista, ex-Illuminati, embora muito rico, muito rico. Um dos homens mais ricos da América. Esse homem escreveu um livro, Secrets of the Illuminati, nos mostrando o que são os Illuminati. Graças a ele, em 2001, eu posso hoje te dar essa palestra, mostrar a você quem é a maçonaria. Ela não está parada, ela está prosseguindo no seu intento. Mas agora, você que está lá dentro, poderá definir sua posição, porque agora você sabe, e todas as coisas que eu vos disse são a mais pura verdade, são fruto de 27 anos de estudo, a serviço seu, porque a minha vida já perdeu valor. A minha vida, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Não seja ímpio, meu irmão. Investigue, procure saber se eu estou falando a verdade. Existem livros, sites, publicações. Hoje, a informática tem informações mais variadas possíveis. E o irmão investigue, não concorde com a palavra maldita que Deus escreveu no livro de Salmos. O ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Não faça isso, meu irmão. Investigue, procure saber se esse simples servo de Jesus Cristo está falando a verdade. Fiz-me acaso
vosso inimigo, dizendo a verdade. Eu tenho encontrado irmãos em Cristo que usam palavras de baixo calão quando se referem a mim. Será que eu sou o seu inimigo porque coloquei toda a minha vida em risco para tirar você das trevas para a maravilhosa luz de Cristo? Será, meu irmão, que em arriscar a minha vida e abençoar a sua, eu mereço ser seu inimigo? Mesmo assim eu te amo, porque Deus ama o maçom e eu também amo. Abdiquei de tudo como médico para revelar ao mundo o que é a maçonaria, revelar aos meus irmãos o que é a maçonaria, sem se importar com as consequências, porque eu sei que o meu Redentor vive. Pense nisso, meu irmão. Ele é considerado o maior ocultista do século XIX. Era de nacionalidade francesa e era maçom. Seu nome? Eliphas Lévi. Desde sua infância, Lévi demonstrava um grande caráter do seu talento para o desenho. Seus pais o colocaram, então, no ensinamento religioso. Aos 10 anos de idade, ingressou na comunidade do presbitério, na igreja de Saint-Leu, pastoreada pelo seu mestre, Abade Rubaud. Eliphas Lévi foi encaminhado por Rubaud ao seminário de São Nicolau para concluir seus estudos preparatórios. A vida familiar para ele havia acabado neste momento. No seminário, Eliphas teve a oportunidade de aprofundar-se nos estudos da filologia. E quando completara seus 18 anos, já era apto para ler a Bíblia no seu contexto original. No ano de 1830, ele foi transferido para o seminário de Issy para estudar filosofia. 2 anos depois, ingressou em São Suplicy para estudar teologia. Foi no tempo que esteve em Issy que escreveu seu primeiro drama bíblico, chamado Nimrod. No seminário de São Suplicy, ele criou seus primeiros poemas religiosos. Eliphas Lévi foi ordenado diácono em 19 de dezembro de 1835. Em maio de 1836, teria sido ordenado pastor. Em 1855, ele publicou o livro Dogma e Ritual da Alta Magia. Utilizando-se de sua habilidade para o desenho, Eliphas Lévi criou a gravura mais famosa do seu Deus, o Baphomet. Eliphas Lévi declarou que, invertendo as letras da palavra Baphomet, adquiriria uma frase latina, Tem Op Ab, que é a abreviação de Templi Omnivi Omnium Pacis Abbas, em português, o Pai do Templo da Paz de todos os homens, uma referência ao templo do rei Salomão, capaz de levar a paz a todos. A palavra Baphomet, em hebraico, é Bet Pé Vav Mantaf. Aplicando-se à cifra Atabash, método de codificação usado pelos cabalistas judeus, obtém-se Shin Vav Pé Yod Aleph, que soletra-se Sofia, palavra grega para filosofia e sabedoria. Segundo Eliphas Lévi, autor da gravura de Baphomet, ele representa o Deus dos deuses. Neste caso, a divindade maior no conceito de Eliphas Lévi, Nimrod, ao qual Lévi publicou diversos poemas durante toda a sua vida. Na descrição, portanto, de Eliphas Lévi, Baphomet se torna o templo para todos os povos, o templo de Salomão. Ele reina, assim na terra como no céu. Nele está a trindade em 3 chifres de touro sobre a sua cabeça. Cabeça essa que tem caracteres de cão, de burro e de bode. E sob a sua cabeça está a chama de Semíramis, o telema descrito por Aleister Crowley, o maior satanista do século XX. A chama representa ainda o órgão sexual feminino. Seu corpo é meio macho e meio feminino. Logo abaixo tem o falo, símbolo maior de Nimrod na figura do deus Baal. O pano que cobre as coxas do Baphomet
é puramente romano. Parcialmente coberto por esta toalha está o falo de Baal, e nele o símbolo maior de Satanás, a serpente. O falo de Bafomete, quando separado desta figura, torna-se o caduceu. Nimrod, o deus Sol, o primeiro deus, o deus da Babilônia, representando todos os deuses, o maior dos deuses, está dominando o mundo. E por isso o planeta todo está debaixo dos seus pés. Aqui uma clara alusão à maçonaria, que domina o planeta nas suas mais diversas camadas. O mundo jaz no maligno, segundo as Escrituras. Relações entre Bafomete, Templo de Salomão, Goétia, satanismo, ocultismo. Uma teia totalmente interligada. Mas como é possível isso se nós nascemos, crescemos, envelhecemos e não percebemos que o mundo age de forma ordenada, de forma coesa, e que algumas pessoas, não muitas, vêm mantendo as rédeas do nosso planeta. Um domínio em favor do adversário das nossas almas, e nós pouco percebemos. Alguma coisa, é claro, que vai nos intrigando, mas não chega a ser algo tão forte, ao ponto de nos despertar para sair em busca da realidade. O que ocorre é que no momento do tempo, a pessoa sente um estalo, e ela para e pensa, epa, tem algo que não está tão normal assim, e eu vou sair em busca de respostas. A pessoa hoje tem a internet e depara com Prepare-se, Verdade Oculta, Irmão Rubens, e muita informação sobre a nova ordem mundial, o domínio Illuminati, sobre a questão envolvendo o domínio dos senhores do mundo sobre o povo através da religião, e principalmente da religião cristã e protestante, e acaba descobrindo um mundo totalmente novo, e na verdade um mundo terrível. Mas eu estou aqui agora para dizer para você que, com apenas uma singela observação do cotidiano do seu dia a dia, você consegue perceber tudo isso e muito mais. Observe, por exemplo, na sua rua. E se você conhece várias pessoas na sua rua, certamente vai ver aquela que melhor se destaca. Assim também não será difícil observar uma família que se destaca no seu bairro, porque geralmente esta família é dona de algumas lojas nas ruas principais. Esta família é dona de comércios. Esta família é bem-sucedida e até mesmo te apresenta alguns candidatos para você votar, quando, algumas vezes, membros desta própria família vêm se candidatar a cargos eletivos. E você pensa, não, é apenas uma família que chegou muito cedo aqui no bairro e criou aqui raízes e hoje é uma das famílias dominantes do bairro. Mas você não parou para observar muito bem, porque se você for levar essa observação mais adiante, você verá que isso não acontece só no seu bairro. O seu bairro tem um domínio de certas famílias, mas a sua cidade também tem. E se você for observar também no seu estado, você vai ver famílias dominantes, grandes empresários, donos de recursos de trabalho, cujo a mão de obra são seus filhos e até você próprio. E você vai observar que essas famílias lançam candidatos nos cargos políticos e tem também parentes ou familiares que são já eleitos políticos dominantes do Estado. E aí você começa a fechar este quebra-cabeça. Você percebe que há um local que essas pessoas se encontram. E se você algum dia for em uma dessas reuniões do Lions, você verá a família mais importante do seu bairro, verá famílias mais importantes do seu município, da sua cidade, do seu estado. E se você for em uma festividade de um nível mais elevado ainda, um encontro social,
você verá também famílias nobres do país em que você vive. Por quê? Porque o domínio dessas famílias que dominam os bairros, as cidades, os estados e os países, não aconteceu por acaso. E essas pessoas têm algo em comum, uma certa afinidade com a loja maçônica. A maçonaria, assim, domina os países, estados, cidades, municípios e bairros. Nós percebemos esse domínio, mas não conseguimos ligar os pontos e ver que são todos eles fiapos do mesmo tecido, da roupa que veste esse mundo, no qual jaz no maligno. Basta apenas uma simples observação, desprovida de conceitos gerados pelo que foi dito ontem à noite no Jornal Nacional, desprovido do que foi gerado como conceito, como opinião, como valores, pelo que foi visto ontem na novela das 8, desprovido do que se leu no jornal ou do que se ouviu no rádio, mas apenas provido da capacidade intelectual que o Criador deu a cada um de nós para observar as coisas. E você verá esse domínio nitidamente. Verá que na sua rua, no seu bairro, no seu município ou cidade, no seu estado e no seu país, existem sim as famílias dominantes, que têm algo em comum, são maçons, adoram este cabeça de bode, esse Peter Pan, esse negócio, esse ser mitológico que é, na verdade, Belzebu, Baal, Satanás. E essas pessoas dominam tudo, inclusive as religiões, e por que não? A religião evangélica. Quando você vai estudar a fundo, você percebe que a base do satanismo saiu de Salomão e do seu templo. Os cavaleiros templários saíram do templo de Salomão. As igrejas evangélicas saíram das lojas maçônicas. E é por isso que você vê escândalos e mais escândalos cada vez mais de pastores conhecidos e famosos envolvidos com maçonaria. E vê inclusive agora já evangélicos mesmos, protestantes mesmos, escancaradamente vestidos com roupas maçônicas nas lojas dos maçons. E o ocultismo, ele não para. Esse pessoal maçom parece que gosta de fazer as coisas escondidinhas. Neste logo, por exemplo, da CGADB que você viu, existem vários elementos maçônicos e são de arrepiar. O DVD Prepare-se, volume 41, está apenas começando. Muito mais coisas nojentas que você já deveria estar sabendo estão a caminho. Esta letra M significa maçonaria. Ela está no avental do grão-mestre maçom. Aqui, Javé, Baal e Osíris, Jabulon, a trindade maçônica. Ao fundo, a pirâmide Illuminati com o olho que tudo vê, maior símbolo maçom. E por trás de tudo está o Baphomet, com sua chama exatamente sobre a sua cabeça. Do lado oposto, está o símbolo da Assembleia de Deus no Brasil, com 3 indivíduos representando a Trindade, ou Jabulon, o M da maçonaria, a pirâmide com o olho que tudo vê, e sobre a cabeça de um deles está a chama do Espírito Santo, ou seria a chama da liberdade do Telema.